Irmãos, abra sua Bíblia em Judas, agora os versos de 8 a 11. Judas, os versos 8 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Irmãos, nós temos aqui a carta de Judas, onde nós temos tratado sobre o espírito de apostasia, de abandono da fé. E no Antigo Testamento nós encontramos vários textos onde o Senhor confronta o povo de Israel e o Senhor alerta contra o perigo da apostasia. Lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 15, o Senhor disse que o povo dele o abandonou e rejeitou a rocha da salvação. E por isso o povo sofreu as consequências dos seus pecados. Davi, conversando com o seu filho Salomão, ele disse da importância de Salomão permanecer no caminho do Senhor para que ele não sofresse as consequências. Lá em 1 Crônicas capítulo 28, verso 9, Davi diz para Salomão: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. O profeta Jeremias alertou o povo de Israel, dizendo que o povo havia confiado no homem, no lugar de confiar no Senhor, e por isso eles deveriam tomar cuidado para não apartar o coração do Senhor. Ezequiel também exortou a nação de Israel contra a apostasia, o abandono da fé. Lá em Ezequiel 18, verso 24, nós lemos: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós também encontramos uma série de textos que confronta o povo e chama a atenção, alerta o povo contra a apostasia. E lá em João capítulo 6, verso 66, diz que vários discípulos, depois de ouvirem os ensinos de Jesus e perceberem que caminhar com Cristo era algo muito difícil, decidiram o abandonar. Lá em João capítulo 15, verso 6, Jesus disse que aquele que o abandonasse, aquele que apostatasse da fé, seria cortado da videira. Lá em Mateus capítulo 23, Jesus declara uma série de ais contra os fariseus, confrontando aqueles homens que tinham uma aparência de piedade, mas fugia deles o poder. Homens que eram esteticamente religiosos, devotados ao Senhor, mas não tinha vida com o Senhor. E Jesus então profere alguns ais contra aqueles homens. Lá na carta aos Hebreus, o autor daquela carta diz o seguinte no capítulo 6: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. O apóstolo Pedro, que escreveu a sua carta, no mesmo contexto, a segunda, no mesmo contexto de Judas, escreveram cartas no mesmo contexto. Pedro disse o seguinte, lá no capítulo 2 da sua segunda carta: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Nós vimos anteriormente, na epístola de Judas, que ele afirmou que os falsos profetas são sorrateiros, são dissimulados, eles se infiltram, e eles se infiltraram nas congregações, e aos poucos eles começaram então a lançar o seu veneno mortífero contra os crentes. Judas disse que esses homens são dissimuladores, são ímpios, são libertinos, são imorais, são incrédulos e são rebeldes. Esses homens que têm uma forma de piedade, que estão assentados nos bancos das igrejas. Como eu disse para os irmãos, Judas não está aqui se referindo a pessoas que estão do lado de fora, mas se referindo a pessoas que estão do lado de dentro. E é por isso que a igreja precisa estar em constante alerta. Nós vimos, irmãos, nos versículos anteriores, nos versos de 1 a 2, que Judas diz que nós estamos guardados em Cristo Jesus e por isso precisamos batalhar contra a fé cristã. Agora, nos versos de 8 a 16, Judas ele vai trazer para nós algumas características desses profetas, desses falsos profetas. E o objetivo de Judas aqui é mostrar para nós quais são as características daqueles homens que estão infiltrados no meio da igreja. Nos versos 8 a 11, que é o texto que nós lemos, Judas nos alerta contra a conduta deles. Nos versos 12 e 13, Judas fala do caráter desses homens. E nos versos 14 a 16, Judas diz que esses homens serão condenados por causa da sua impiedade. Hoje nós ficaremos apenas com os versos de 8 a 11, onde Judas nos mostra a conduta dos apóstatas. E nós podemos resumir esses versos de 8 a 11 da seguinte forma: a conduta dos apóstatas. Qual é a conduta destes homens que estão no meio da igreja? E aí, Judas vai apresentar algumas características. E a primeira dessas características é que estes apóstatas são alucinados. Veja aí na primeira parte do verso 8, onde Judas diz: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. A palavra grega, irmãos, aqui, traduzida por sonhadores alucinados, ela aparece lá em Atos capítulo 2, verso 17, quando Pedro, naquele sermão de Atos, logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro cita a profecia de Joel, no capítulo 2, versos 28 a 29. E lá, no texto, Pedro diz o seguinte: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, esta palavra aqui traduzida por sonhadores alucinados é a mesma palavra que foi usada por Lucas quando registrou o sermão de Pedro.
Então, esta palavra, traduzida por sonhadores alucinados, diz respeito a sonhos revelacionais. Não é sonho simplesmente. Aquele sonho que você acorda e fala assim, nossa, graças a Deus que não é verdade. Ou aquele sonho que você fala assim, poxa, por que eu acordei? Não, são sonhos revelacionais. São as pessoas que eram homens aqui no contexto da igreja que Judas estava escrevendo, homens que baseavam a sua vida em sonhos, a sua religião em sonhos. Eles não se baseavam na palavra de Deus, eles não se baseavam no evangelho, eles não se baseavam nos livros inspirados por Deus, eles viviam a sua religião fundamentada nos sonhos revelacionais que eles tinham. Paulo escrevendo em Colossenses capítulo 2, verso 18, ele diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseados-se em visões. Também, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, baseado em espíritos enganadores e ensinos de demônios. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia e fosse para Deuteronômio, capítulo 23. Mas marca aí, porque nós vamos voltar para Judas. Eu vou até colocar aqui minha marcaçãozinha para eu não perder. Deuteronômio capítulo 23. Os versos de 1 a 5. Olha o que o Senhor diz. Cadê aqui? Deuteronômio 23, verso de 1 a 5. Não é 23, não. Eu coloquei a negócio errado aqui. Vamos para Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23, os versos 25 até o verso 32. Diz assim, ó: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano no próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a palavra com verdade. Que tenha a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra. E afirmam, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Veja a palavra do Senhor no passado, irmãos. Quando eu leio o texto de Jeremias e o texto de Deuteronômio, que eu esqueci qual que é a referência, coloquei a referência errada aqui, mas perceba muito bem, desde que o mundo é mundo, há homens que usam os seus sonhos para trazer palavra de revelação para os outros, em nome de Deus. E o Senhor aqui, por intermédio de Jeremias, está dizendo assim, eu não mandei vocês. Vocês estão dizendo que vocês têm uma palavra no meu nome, mas quem disse isso? Quem disse para vocês? E hoje, irmãos, infelizmente, muitas pessoas estão atrás dos profeteiros e das profetisas dos nossos tempos.
E quando uma pessoa chega para ele e diz assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, a pessoa chega: ai, peraí, fala, o que Deus quer para mim? E Deus está dizendo: quem disse que eu te mandei? Quem disse que eu te mandei dar uma palavra de conforto para fulano, beltrano e cicrano? De onde você está tirando isso? Vocês pregam a sua palavra e não a minha palavra. O adventismo do sétimo dia surgiu por causa de um sonho. O mormonismo surgiu por causa de sonhos. O islamismo surgiu por causa de sonhos. O catolicismo romano crê que ainda hoje Deus continua revelando a sua vontade por intermédio dos papas e concílios. E é por isso que a palavra de Deus não é suficiente. Os pentecostais e os neopentecostais ainda continuam acreditando nas revelações. E muitos crentes são imaturos, dando ouvidos àqueles que dizem: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O que Deus tem para falar comigo e com você está aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma cópia da palavra do reverendo Augustus. Você quer Deus falando com você? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falando com você? Leia a Bíblia em voz alta. Está aqui a revelação de Deus para você e para mim. Enquanto nós damos ouvidos a homens como estes, ímpios no meio da igreja, dizendo que tem uma palavra de Deus para a vida do povo, e o profeta Jeremias fala: eles estão desviando o meu povo do caminho. Desviando baseado em quê? Em sonhos. E as pessoas hoje, em nossos dias, elas estão querendo ver o sobrenatural. Eu quero saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Ela não lê a Bíblia, ela espera que algum profeteiro ou profetisa dos nossos dias chegue para ela e diz: olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, Deus mandou te dizer isso, 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 isso. Meu querido, vai ler sua Bíblia, vai estudar. Não dê lugar, não saia aí ouvindo. Eu me lembro que alguns anos atrás, um suposto profeta disse para uma mulher que eu conheço que ela seria mãe, e seria mãe de um menino, e esse menino chamaria Daniel. Ela se tornou mãe, graças a Deus. Só que a filha dela, ou seja, é uma menina, e chama Maria Isabel. Acho que ele errou feio, né? Mas ela ouviu e aceitou a palavra. Os falsos profetas, os falsos mestres, os apóstatas não são apenas sonhadores alucinados. Judas também diz que eles são imorais. Olha o verso 8. Não só contaminam a carne, contaminam o corpo. Estes homens, irmãos, baseados em suas visões, eles se rendiam à prostituição. Você pode perceber aqui no versículo 4, que eles eram homens libertinos, eles se entregavam à libertinagem. Paulo, escrevendo em Gálatas capítulo 5, de versos 19 a 21, fala das obras da carne, e dentre estas obras estava lá a promiscuidade. Homens que, baseado em suas visões, estavam vivendo na promiscuidade, porque receberam uma suposta palavra de Deus. Homens que estavam ferindo a Escritura, homens como aqueles lá de 2 Timóteo capítulo 3, verso 9, que disse:
Paulo que homens que estavam adentrando na casa das mulheres frágeis ia se aproveitando das oportunidades. Homens que, de acordo com o texto anterior que nós vimos aqui no verso 7, eram semelhantes àqueles cidadãos de Sodoma e de Gomorra. Homens imorais. Pedro disse a respeito deles, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. No ano passado, um pseudo-pastor no Distrito Federal foi denunciado por se envolver com vários homens da sua igreja, baseado em revelações. Em maio desse ano, um pseudo-pastor, em Belo Horizonte, foi denunciado por abusar sexualmente de várias mulheres da sua igreja, baseado em revelações. Uma seita americana dissidente dos Mormons foi denunciada na justiça por praticar a poligamia, o estupro e o incesto. Há alguns anos, talvez vocês se lembram, nós tivemos aqui na Grande Vitória um pseudo-pastor que, baseado numa revelação que ele teve lendo o livro de Oséias, cometeu adultério com uma irmã da igreja. Isso foi assunto até no Fantástico. E ele foi corrigido pelo repórter na hora da entrevista. Um pseudo-pastor no Rio de Janeiro, que foi denunciado porque ele abusava de moças da igreja que estavam passando por problemas emocionais, crises. Ele se considerava, se denominava pastor. E algumas moças da igreja que estavam vivendo problemas de família, problemas pessoais, moças que estavam à beira da depressão, abatidas, abaladas emocionalmente, frágeis, ele então as convidava para sua casa. Chegando lá, ele oferecia uma bebida alcoólica para elas, elas relaxavam com a bebida e ele então abusava daquelas moças. Algo que aconteceu por 11 anos. A justiça descobriu que ele praticava isso do ano de 2010 até o ano de 2021. E ele dizia que isso era tratamento espiritual, para que elas conseguissem sair das suas crises emocionais. Irmãos, estes exemplos atuais são de homens como esses aqui de Judas, versículo 8. Homens que, baseado em revelações, visões, interpretações pessoais, se enveredam pela promiscuidade. E por isso, irmãos, eu e você precisamos de conhecimento bíblico. Crentes precisam investir no conhecimento da palavra. Você precisa investir na leitura das Escrituras. Você precisa investir no estudo das Escrituras. Você precisa amar estar no meio da igreja para aprender mais da palavra, para que você não seja presa fácil para homens como esses. Homens que estarão aqui simplesmente para desviá-los do caminho do Senhor. Mas se vocês não têm discernimento espiritual e conhecimento espiritual, vocês serão massa de manobra. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, e cuidar da nossa pureza, porque o Senhor requer isso de nós. 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo disse: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos rogar ao Senhor todos os dias que nos ajude
a não fracassar e a preservar a nossa vida e a nossa caminhada com o Senhor. Judas continua dizendo que esses homens, além de sonhadores alucinados, homens imorais, eles também são difamadores. Os versos 8 e 9, a sequência diz: como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. No verso 4, Judas disse que esses homens negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. Agora, ele diz que esses homens difamam autoridades superiores, e aqui tem a ver com seres celestiais. São homens que eles não reconhecem a soberania e o governo de Cristo. Eles rejeitam completamente a soberania e o governo de Cristo. Eles são homens que difamam as autoridades superiores, aqui no sentido de autoridades celestiais. E para dar exemplo disso, Judas cita aqui no versículo 9, uma história que nós não temos registrada na Escritura, a não ser aqui. É uma história retirada de um documento apócrifo chamado A Assunção de Moisés. Mas era uma história que era ensinada entre os judeus, e que, se Judas citou essa história e colocou na sua carta, e é uma carta inspirada, então significa que é uma história verdadeira. E que, por mais que ela estivesse num documento não inspirado, mas a história é verdadeira. E a partir do momento que a história foi anexada a um documento inspirado, que é o caso da carta de Judas, ela é uma história inspirada. Essa história aqui, irmãos, é algo que nos chama a atenção, porque a Escritura como um todo, ela não trata do que aconteceu, essa briga, essa batalha aqui, essa disputa entre Miguel, o arcanjo Miguel, e Satanás pelo corpo de Moisés. O que nós temos é lá em Deuteronômio capítulo 34, o relato da morte de Moisés, e que Deus então sepultou Moisés. Mas o que nós sabemos é que depois da morte de Moisés, com base nesse versículo, houve uma peleja entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Nós não sabemos ao certo quais eram as motivações de Satanás, mas nós temos algumas ideias, nós imaginamos algumas coisas, algumas opções, né? Uma delas é que Satanás quisesse reivindicar o corpo de Moisés, porque Moisés tinha matado um egípcio. Então ele achava que, como ele tinha sido homicida, ele tinha que resgatar o corpo de Moisés. Outros acreditavam que pode ser que Satanás quisesse o corpo de Moisés, porque Moisés foi proibido por Deus de entrar em Canaã. Então talvez Deus tivesse rejeitado Moisés, então ele tinha que tomar Moisés para ele. Outros acreditam que talvez Satanás quisesse fazer com que o corpo de Moisés fosse sepultado em um determinado lugar, onde todo mundo soubesse, e aquilo se tornasse idolatria no meio do povo de Israel. Porque os judeus são apegadíssimos a Moisés. Então, se hoje eles soubessem onde Moisés foi sepultado, haveria caravanas e mais caravanas até o túmulo de Moisés. Nós não sabemos quais eram as motivações de Satanás, mas que essa batalha, essa disputa, ela aconteceu. E aí, nesse momento de batalha, o que Judas está querendo dizer com a citação desse momento? É que o arcanjo Miguel, quando disputava com Satanás, ele não proferiu juízo infamatório contra Satanás. Ele, arcanjo Miguel, faz parte dos anjos não caídos. Satanás, o líder dos anjos caídos. Mesmo assim, ele não se viu no direito
de declarar nenhum tipo de juízo infamatório contra Satanás. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. E aqui é uma citação de Zacarias capítulo 3, verso 2. O Senhor te repreenda. O apóstolo Paulo diz que Cristo é superior a todos os principados e potestades, e Israel se rebelou contra este que é superior. Israel se rebelou contra a rocha lá no deserto e sofreu as consequências. Então, irmãos, o que nós podemos tirar como aplicação dessa citação? É de que nós devemos reconhecer as autoridades instituídas. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: por mais que Satanás seja o inimigo de nossas almas, nós não temos o direito de proferir juízo infamatório contra ele, porque é uma autoridade, por mais que seja uma autoridade caída. Mas por que Judas está se referindo a isso aqui? Porque os falsos mestres, eles não têm respeito. E talvez você, olhando para a carta, fala assim: mas eu não estou entendendo nada. Eu vou te situar, porque os falsos profetas de hoje são iguais aos do passado. Recentemente, um falso profeta dos nossos dias disse que nós temos que dar um soco na cara do diabo. Os falsos profetas dos nossos dias trazem os supostos endemoniados à frente para poder dizer que eles têm autoridade sobre eles. Fazem entrevista com o diabo. Colocam o microfone na boca das pessoas, joga elas no chão, humilha. Esses dias eu ouvi um que dizia o seguinte: que tinha uma pessoa no meio lá que estava endemoniada, e ela tinha vindo ali para poder guerrear com ele. E ele disse o seguinte: pode vir. E ele num canto, arregaçando as mangas, passando um paninho, e aí na hora que o cara casa, ele chega e só: vai! E aí o cara, pá. E aí ele é ovacionado pelo povo. O homem que tem poder sobre Satanás. É por isso que Judas está dizendo isso aqui. Homens que não têm qualquer respeito com as autoridades constituídas, mesmo as autoridades espirituais. Homens que acham que eles são todo-poderosos. Irmãos, por mais que nós estejamos guardados em Cristo Jesus, por mais que nós creiamos que Cristo pisou na cabeça da serpente, que Ele tem poder sobre as coisas visíveis e invisíveis, por mais que nós creiamos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, nós não brincamos desta forma. Nós precisamos respeitar até mesmo os anjos caídos, porque nós somos frágeis. Eu me lembro uma vez, novinho, meu avô falava muito isso: se o diabo aparecer aqui, eu corto ele no couro. Isso é uma falta de conhecimento de quem nós somos. E por mais que o diabo seja um anjo caído, ele tem muito mais poder do que eu e você. Nós nos tornamos uma peteca na mão dele. Então, nós precisamos, dessa forma, respeitar até mesmo as autoridades caídas. E como que nós os expulsamos? O nome de Cristo é que tem poder, assim como Miguel fez. Que o Senhor te repreenda, que o nome de Cristo te repreenda. Nós não temos esse poder, mas Cristo tem. Também, irmãos, nós aprendemos com esse texto que os falsos mestres, os falsos profetas, eles se baseiam nas suas revelações, porque eles não encontram amparo nas Escrituras para viver essa vida promíscua.
E é por isso que então eles têm que abrir mão das Escrituras, eles precisam abrir mão do conhecimento de Deus, eles precisam relativizar a palavra para se entregar à sua imoralidade. E quantos hoje não estão assim, relativizando a palavra de Deus para continuar na imoralidade? Quantos que foram criados no meio da igreja e que hoje se declaram ateus, porque se enveredaram pelo caminho da homossexualidade? A pessoa precisa fazer alguma coisa. Ela quer viver um tipo de vida contrário às Escrituras, mas a palavra de Deus é clara contra aquilo. Então o que ela faz? Deus não existe. E ela fala para ela: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. E com isso ela pode viver uma vida tranquila, entregue ao pecado. Outros que começam a relativizar as Escrituras: mas Deus é amor. Mas Deus sabe o quanto eu amo a minha esposa, Deus sabe a minha noiva, Deus sabe o quanto eu amo a minha namorada, nós vamos casar daqui a pouco, que problema tem? Então nós relativizamos, até que nós somos confrontados pela palavra, e graças a Deus por homens de Deus, que nos fazem enxergar que nós estamos errados. Eles também são insensatos. Segue o texto no verso 10. Os falsos profetas são sonhadores alucinados, são homens imorais, são homens que difamam as autoridades, e eles também são homens insensatos. Verso 10 diz: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mais uma vez Judas diz: os falsos profetas não são cristãos. Anteriormente ele disse que eles são homens ímpios, e agora ele está dizendo: são homens que não têm o conhecimento da verdade. Lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 12, Pedro disse: esses todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na destruição também hão de ser destruído. A mente desses homens é corrompida. Eles estão no meio da igreja, mas eles não são crentes, eles não são cristãos, eles não são servos de Deus. Eles podem estar até à frente, eles podem estar até liderando, eles podem estar até pastoreando, eles podem estar até ensinando, mas eles não são lavados e remidos pelo sangue de Cristo. É isso que Judas está dizendo. São homens que não têm conhecimento espiritual, e por isso, por não terem conhecimento espiritual, eles estão conduzindo as ovelhas de Cristo para a morte. Eles são filhos do diabo no meio da igreja. Você se lembra daquela parábola do joio e do trigo? E aí, quando Jesus explica aquela parábola, ele diz que o joio foi lançado pelo inimigo. Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado, que são homens que estão no meio da igreja, mas são ímpios, ensinando, pregando e pastoreando. Parecem piedosos, mas não são. Judas também diz que esses homens são invejosos. Olha o verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 4, você tem um relato. Caim e Abel se apresentaram diante do Senhor com uma oferta. Caim levou do fruto da terra, Abel das primícias do rebanho. E o texto diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E quando o Senhor não se agradou da oferta de Caim, Caim se desfigurou.
se irritou. E então ele, com raiva, com inveja e com ciúme, porque o seu irmão tinha sido aceito diante de Deus e ele não, ele então dá um jeito de matar o irmão. E Deus chega para Caim e diz: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo, toma cuidado. Mas mesmo assim Caim chama Abel para o pasto, e quando eles estavam lá na pastagem, ele então mata o seu irmão. Um homem que foi movido pela inveja, pelo ciúme. Caim é um dos primeiros apóstatas registrados na Escritura. Um homem que serve a Deus, mas sem o coração transformado. Um homem que vai diante de Deus, mas ele não tem o Senhor no seu coração. Diferentemente de Abel, que entrega a sua oferta por fé. E Caim não. Caim não entrega a sua oferta por fé. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, o autor daquela carta cita Abel. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Caim, irmãos, era religioso, mas não era servo de Deus. E é por isso que aqui Judas está se referindo ao fato de que os falsos profetas, os apóstatas, são homens que prosseguiram pelo caminho de Caim. Eles são religiosos, mas eles não são servos de Deus. Eles são religiosos, mas eles são invejosos e ciumentos. Eles têm ciúme das autoridades, eles têm inveja das autoridades, eles têm inveja daqueles que estão postos no governo. São homens facciosos, conforme Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 3, verso 10, diz que são homens que procuram derrubar as lideranças, homens que não estão satisfeitos na situação em que eles se encontram, mas querem derrubar as lideranças por causa da inveja e do ciúme. E aqui nós aprendemos, irmãos, que inveja e ciúme é um dano terrível. O ciúme e a inveja às vezes são irreversíveis na família e na igreja. Muitos de nós, tomados pelo ciúme, tomados pela inveja, nós não aceitamos estar em segundo plano. Nós queremos a proeminência, nós queremos estar acima, nós queremos estar no controle, nós queremos ser lembrados. E o ciúme e a inveja vai corrompendo o nosso coração, e nós então precisamos derrubar as pessoas. Eu tenho ciúme, eu tenho inveja daquele ou deste cargo, então eu preciso derrubar fulano e beltrano para que este cargo seja meu. Eu quero ser o líder da equipe de música, então eu derrubo o líder da equipe por causa de inveja e de ciúme. Eu quero ser o pastor da igreja, então eu derrubo o pastor da igreja por inveja e por ciúme. Eu quero ser a presidente da SAF, então por ciúme e por inveja eu derrubo quem está lá. Eu quero ser diácono da igreja, então por ciúme e por inveja eu derrubo quem está lá. Eu não aceito estar em segundo plano. Mas cristãos, irmãos, não são guiados pelas obras da carne, são guiados pelo fruto do Espírito. E no lugar do ciúme e da inveja, há amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Judas também diz que esses homens são gananciosos. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Você conhece a história de Balaão, né? Balaque, o rei, chamou Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Lá em Números capítulo 22. Só que todas as vezes que Balaão anunciava um juízo,
uma maldição sobre o povo, Deus revertia para a bênção. Só que Balaão vai lá porque ele tem algo a receber. Ele, como profeta, vai para poder amaldiçoar o povo de Israel porque há algo em troca. E Deus o confronta. Depois, como ele não consegue conduzir o povo, a maldição contra o povo de Israel, ele tem uma estratégia. Deus abençoa o seu povo, mas Deus amaldiçoa o seu povo quando o seu povo vai contra a sua palavra. Então, qual que é a estratégia de Balaão? Já que nós não conseguimos transformar a maldição, lançar maldição sobre o povo de Israel, porque o Deus de Israel está com eles, então que tal nós colocarmos o Deus de Israel contra eles? Porque se o Deus de Israel estiver contra eles, aí ele mesmo há de amaldiçoá-los. E aí qual foi a estratégia lá em Números 25? Chamar as mulheres dos povos. Vão misturar os homens com as mulheres das outras nações, eles vão se casar com essas mulheres, eles vão se envolver com essas mulheres, Deus vai ficar irado e então vai julgá-los, e foi exatamente o que aconteceu. Olha o que disse Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 15 e 16. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, que amou o prêmio da justiça, da injustiça. O prêmio é dinheiro. Jesus se referiu à história de Balaão quando ele confrontou a igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse 2, verso 14: tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem essas coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Lá no livro chamado Didaquê, que é um documento histórico, diz que eles orientavam os crentes naquela época a tomar cuidado com os pregadores itinerantes, porque muitos pregadores itinerantes queriam se aproveitar das pessoas, se instalavam na casa das pessoas apenas para comer e beber. Hoje em dia os pregadores, eles não se instalam na casa das pessoas, eles pedem o trízimo. Eles ordenam que as pessoas vendam as suas posses e tragam para o templo. Os apóstolos dos nossos dias são os mesmos, são gananciosos. Irmãos, não há problema nenhum eu e você queremos crescer na vida, ter uma renda melhor, mas quando a gente coloca o dinheiro como um Deus e vive em volta dele e torna o dinheiro a nossa razão de viver, nós fracassamos como esses falsos profetas. E agora, por fim, ele diz que esses homens pereceram na revolta de Corá. Sabe o que aconteceu? Números capítulo 16, fala que Corá, ele desafiou a autoridade de Moisés e de Arão. Ele foi contra, e ele conduziu muitos de Israel a se revoltar contra o líder Moisés e Arão. E aí a condenação nós encontramos lá em Números 16, verso 31 e 32, naquele momento onde Deus manda o povo se retirar e o chão se abre e os homens são engolidos pela terra. Homens que se rebelaram contra as autoridades constituídas. Estes apóstatas dos dias de Judas eram assim. Eles minavam as autoridades da igreja.
Eles chegavam no meio do rebanho e eles começavam então a criar os seus grupos ali no meio da comunidade da fé, e começavam a ir atrás de um, atrás de outro, e eles então iam produzindo uma revolta dentro da comunidade da fé, para que esta revolta se levantasse contra aquele que estava na governança. Então era uma revolta contra os presbíteros da igreja, contra os pastores da igreja. A mesma coisa acontece hoje. Homens que estão no meio da igreja, motivados pelo ciúme, pela inveja, desejam os postos daqueles que estão lá e criam problemas e mais problemas no meio do rebanho. Mas nós, à luz das Escrituras, somos convocados a obedecermos, honrarmos e nos submetermos às autoridades constituídas, sejam elas autoridades civis ou eclesiásticas. Paulo disse em Romanos capítulo 13 que nós devemos nos submeter às autoridades eclesiásticas, independentemente de quem seja, de qual partido, de qual caminho ideológico. E Paulo também, o autor da carta aos Hebreus, nos chama a atenção para que nós também possamos honrar as autoridades constituídas na igreja, os presbíteros, os diáconos, os pastores da igreja. Então, irmãos, cuidado com homens ou mulheres facciosos que, por inveja, muitas vezes querem derrubar as lideranças. Homens que se levantam no nosso meio para poder derrubar as lideranças, nós precisamos tomar muito cuidado com eles. Irmãos, Judas, ele declara que os apóstatas estão infiltrados no meio da congregação, e por isso que nós precisamos nos lembrar daquele ditado popular: nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. E quanto menos conhecimento bíblico uma comunidade tiver, mais massa de manobra ela será na mão dos falsos mestres. Por isso que você precisa investir no conhecimento da palavra de Deus. Mesmo que nós sejamos guardados em Cristo Jesus, às vezes nós podemos ser ludibriados por esses homens. E por isso que você precisa rogar ao Senhor todos os dias, para que Deus te dê sabedoria e discernimento espiritual. O nosso compromisso, irmãos, como discípulos de Cristo, à luz da carta de Judas, é varrer aqueles que se aproveitam da fé dos crentes. E é por isso que vocês precisam ouvir essas exposições em Judas, para que vocês estejam preparados e vacinados, para que se amanhã ou depois alguém aparecer aqui com essas características, vocês precisam se voltar contra ele e jogá-lo fora daqui, para que ele não faça algo terrível aqui em nosso meio. Eu me lembro que certa feita, já caminhando para o fim, eu ouvi um testemunho do reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando um dia aqui, na 1ª de Vitória, e no meio da pregação dele, um diácono chegou e colocou um papelzinho no canto. E o Hernandes então continuou a pregação e tal, olhou o papelzinho e enfiou no bolso. E aí, passou, terminou de pregar, impetrou a bênção, foi para a porta, e aí uma senhora chegou perto dele e disse assim, apontou o dedo na cara dele e falou assim: o senhor barrou o Espírito Santo falar à igreja hoje. E a resposta dele para aquela mulher foi: não, eu não barrei não, porque a mensagem foi pregada. Eu preguei a palavra, eu ensinei o evangelho e o Espírito falou à igreja. Ele pegou e falou assim: pois eu pedi a palavra e o Senhor não me deu. O Senhor é maior do que eu, por acaso? O Senhor está impedindo que esta igreja ouça a voz do Espírito. Então o Senhor vai assumir as consequências de barrar que Deus fale à sua igreja. E ele disse: por causa da postura da senhora, por favor, me dê licença, e a senhora não é bem-vinda aqui nunca mais. Depois descobriram que essa mulher destruiu um monte de igreja na Grande Vitória, pedindo oportunidade no púlpito para dar uma palavra. Pastores que têm amor pelo rebanho e honram o nome do Senhor, fazem como o reverendo Hernandes fez.
1 Pedro capítulo 5, de 2 a 5. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então a palavra que fica final para nós, irmãos, é: honremos os pastores fiéis, honremos aqueles que pregam a palavra do Senhor com fidelidade para a glória do Senhor e para o bem da igreja, e nos voltemos contra aqueles que querem, por inveja e ciúme, governar e querem causar os males, os mais diversos males sobre a vida da igreja. Que nós tenhamos sabedoria e discernimento para fazer a leitura adequada, honrando aqueles que servem ao Senhor e desonrando e rejeitando aqueles que são servos do diabo.